Pare um instante e ouça o que o silêncio está dizendo agora. E se eu te afirmar que, em menos de 1 minuto, você pode mudar a direção do seu mês, sem velas, sem amuletos, sem repetir 1000 vezes a mesma frase? Promessa direta. Nos próximos minutos, você vai aprender um decreto de 30 segundos que pode abrir portas de trabalho, dinheiro e reconciliações já nos próximos 7 dias, se aplicado do jeito certo. Imagine-se diante de um corredor com várias portas. Algumas parecem emperradas há anos. Outras, você nem tenta girar a maçaneta porque não é para mim. Respire. Visualize sua mão tocando a chave certa. Sinta a fechadura ceder. É essa sensação que nós vamos acender no seu corpo, agora. Para contextualizar, no início do século passado, enquanto o mundo cambaleava entre crises e incertezas, Florence Scovel Shinn caminhava por Nova York ensinando algo simples e revolucionário. A palavra falada, quando emitida em estado de certeza, reorganiza circunstâncias. Artista, professora e escritora, ela uniu sabedoria bíblica com uma compreensão prática do invisível e transformou vidas repetidamente, sem fórmulas complicadas. Talvez você já tenha tentado de tudo: afirmações, visualizações, cadernos de gratidão, orações longas e, mesmo assim, o dinheiro atrasa. A resposta não vem, a chance passa. Se o peito aperta quando falo disso, este vídeo é para você. Porque não é falta de esforço, é falta de autoridade vibracional. Você pede, a lei responde ao que é decretado. A boa notícia: não é complicado, não exige rituais caros, nem horas de prática. Você precisa apenas de 30 segundos de presença total e uma frase pronunciada do lugar certo dentro de você. Hoje, eu vou te mostrar como entrar nesse estado e qual é o decreto. Vamos caminhar juntos do desejo para a posse, do quem sabe um dia para o já é meu por direito divino. Prepare-se, nos próximos blocos você vai entender por que isso funciona, ouvir histórias reais de virada e praticar comigo, passo a passo, o ritual que abre portas. Respire outra vez. Toque o chão com os pés. Sinta a vida se alinhando por dentro. Quando a consciência ocupa o trono, o universo ajeita o cenário. Florence Scovel Shinn não nasceu em berço de ouro. Era artista, pintava retratos, ensinava desenho em Nova York e vivia de pequenos trabalhos. Mas o que a tornava diferente não era o que ela fazia, era como ela falava com a vida. Enquanto o mundo da sua época desabava em incertezas, guerras, falências e desigualdade, Florence descobriu algo que mudaria para sempre a forma de manifestar abundância. A palavra é a semente, e o universo é o solo que nunca nega um plantio. Ela começou a ensinar que a voz é a ferramenta mais poderosa de criação. Não apenas o som, mas a vibração emocional por trás de cada palavra. Quando alguém dizia, estou falido, o campo registrava a falta. Quando alguém dizia, eu tenho tudo o que preciso, mesmo sem ver, o campo começava a reorganizar as circunstâncias para confirmar aquilo. Para Florence, a vida não respondia ao que pedimos, mas ao que declaramos como verdade. Durante a Grande Depressão, seus encontros espirituais atraíam pessoas quebradas financeiramente, famílias em desespero, viúvas, comerciantes e sonhadores. Ela não oferecia milagres fáceis, oferecia a lei da palavra criadora, algo que ecoava tanto nas escrituras quanto na ciência moderna. Ela dizia, Deus é o Verbo, e o Verbo se fez realidade. Essa era a base do seu ensinamento. A palavra não descreve a realidade, ela a desenha. No livro The Game of Life and How to Play It, Florence revelou que a maioria das pessoas trava a prosperidade porque fala a partir da carência, não da autoridade. Quem pede, reforça a falta. Quem declara, afirma a posse. E é por isso que 30 segundos bem falados valem mais que 30 dias de pedidos ansiosos. O princípio de hoje é simples. O universo responde à convicção, não ao volume. O ritual que você vai aprender é, na verdade, um ajuste de frequência verbal.
Em vez de repetir como quem suplica, você fala como quem comanda, porque compreende que a lei está sob a ordem da consciência divina e você é extensão dessa consciência. Imagine que a vida é um espelho. Ele não discute, não escolhe, não interpreta, apenas reflete o que está diante dele. Florence dizia: se você sorri, o espelho sorri de volta. Assim funciona o universo. O tom da sua voz se torna o molde da experiência. A maioria das pessoas acredita que o tempo de Deus é misterioso, que precisamos esperar o momento certo, ou que o universo só dá para quem merece. Florence quebrava todos esses paradigmas dizendo: não há tempo para o que é verdadeiro. Há fé. Você não precisa convencer o universo. Ele já te reconhece como filho. O que bloqueia a abundância não é falta de sorte, mas falta de coerência verbal. Quando dizemos quero prosperar, estamos confessando que ainda não temos. Mas quando dizemos eu sou próspero por direito divino, a vibração muda e a realidade segue a nova emissão. Hoje, a ciência chama isso de ressonância vibracional. Na física quântica, o observador altera o comportamento das partículas. Na psicologia, é a programação subconsciente, mas Florence chamava de algo muito mais simples, a palavra que desperta a lei. E é exatamente isso que você vai aprender a usar. Uma frase, um estado, um comando que alinha o visível e o invisível em 30 segundos. Antes de continuar, se você sente que este ensinamento está ecoando dentro de você, se, de alguma forma, percebe que essa é a hora, vá até os comentários agora e escreva: eu ativo a lei divina da palavra. Não escreva apenas por escrever. Escreva como quem sela um pacto espiritual. Porque quando você declara publicamente, a vibração deixa o campo mental e entra na forma. Florence dizia que a fé precisa ser ouvida, nem que seja pelo próprio coração. Escreva agora e continue comigo, porque nos próximos minutos você vai ouvir histórias reais de pessoas que declararam essa verdade e viram portas se abrirem de formas que nenhum raciocínio poderia prever. Florence sempre dizia: não é o quanto você fala, é o quanto você crê no que diz. E essas histórias provam isso. Elas mostram como uma frase dita com fé por 30 segundos pode atravessar o invisível e virar um milagre em pleno cotidiano. Evelyn, a costureira e o cliente impossível. Evelyn era uma costureira de bairro, mãe de 2 filhos, com dívidas que não cabiam mais no caderno. Quando ouviu uma palestra de Florence em 1930, escutou a frase: a palavra é a chave que abre o cofre do suprimento. Decidiu testar. Sozinha, à noite, ela segurou um pedaço de tecido e declarou: eu sou o canal perfeito da riqueza divina. Tudo o que preciso me encontra agora. 30 segundos. Uma respiração profunda. No dia seguinte, uma antiga cliente a procurou pedindo 20 vestidos para uma loja recém-inaugurada. Florence escreveu depois: Evelyn não pediu um cliente. Ela chamou de volta a abundância que a reconhecia. Thomas, o contador que perdeu o emprego e recuperou a confiança. Thomas, cético, pragmático, vivia de números e planilhas. Perdeu o emprego durante a Grande Depressão e passou meses sem perspectiva. Até que encontrou um livro de Florence em uma livraria usada. Leu em voz alta a frase: o que é meu por direito divino agora me pertence. Por 30 segundos, ele repetiu com firmeza, como se falasse uma verdade esquecida. 2 dias depois, recebeu uma ligação. Uma empresa o convidava para revisar as finanças. Em uma semana, foi contratado com o dobro do salário anterior. Ele escreveu à própria Florence: parece que a vida ouviu um comando que eu mesmo havia esquecido como dar. Lucia, a mãe que não sabia mais como alimentar os filhos. Lucia morava em um pequeno apartamento em Buenos Aires. O marido havia partido e as contas acumulavam-se. Uma vizinha lhe emprestou um livro traduzido de Florence e lhe disse: fale por 30 segundos o que você quer e depois fique em silêncio. Lucia acendeu uma vela, respirou fundo e disse:
Eu sou a abundância divina em ação. O alimento vem e nada me falta. Naquela mesma noite, uma padaria local, sem saber, deixou uma cesta com pães na sua porta, por engano. No dia seguinte, o dono bateu à sua porta. Não foi erro. Senti que devia deixar. Florence chamava isso de o toque invisível da lei. Ela dizia que quando declaramos a verdade espiritual, a vida começa a conspirar para provar que acreditamos nela. Harold, o homem que reconquistou a fé. Harold, veterano de guerra, havia perdido tudo: casa, propósito, esperança. Participou de uma reunião de estudos de Florence em Nova York. Quando ela pediu que cada um declarasse algo, ele murmurou: "Não tenho mais fé." Florence respondeu sorrindo: "Então declare: a minha fé se renova agora." Ele obedeceu, com voz trêmula, por 30 segundos. Um mês depois, escreveu para ela dizendo que havia sido aceito para lecionar em uma escola, algo que julgava impossível. Florence respondeu com uma frase que ecoa até hoje: "A fé, quando pronunciada, renasce pelo próprio som." Essas histórias têm um padrão. A ação é curta, mas o alinhamento é profundo. Nenhum deles pediu, todos declararam. Em cada caso, a lei divina respondeu à convicção e não ao desespero. Florence chamava esse instante de momento de posse, aquele em que você fala com tanta certeza que o universo se curva para confirmar. Ela dizia: "Você não precisa ver o resultado. Precisa apenas ter certeza de que ele já começou." Essas pessoas não eram diferentes de você. Elas apenas entenderam que o comando certo emite um som espiritual que muda a forma do campo. E agora é sua vez de experimentar isso. Nos próximos minutos, você vai aprender a frase exata que Florence usava para abrir caminhos. Mas antes de pronunciá-la, precisa entender por que 30 segundos de presença valem mais do que 30 dias de esforço. Antes de revelar a frase que Florence chamava de a chave dourada da lei, é preciso que você compreenda uma coisa essencial. O universo não responde a quem fala muito. Responde a quem fala do lugar certo. Florence explicava que a mente humana é como uma porta dupla. De um lado, o medo, do outro, a fé. Cada palavra que você pronuncia gira essa maçaneta para um dos lados. E em apenas 30 segundos, você pode determinar qual delas se abrirá diante de você. Antes de dizer qualquer coisa, respire fundo. Sinta o ar entrando pelas narinas, descendo até o peito, até o ventre. Solte devagar. Repita isso 3 vezes. Agora coloque a mão no coração e diga, em silêncio: "Eu estou aqui, totalmente presente. Nada me falta neste instante." Esse é o estado de autoridade vibracional. É nele que a palavra ganha peso. Florence dizia: "A fé não é gritar ao céu, é falar do trono." Quando você declara a partir da certeza, não há resistência no campo. A energia se curva, a matéria obedece. Agora, com a mente quieta e o coração desperto, escute com atenção. Eu abro as portas do meu bem agora, e nenhuma força pode mantê-las fechadas. Repita devagar, sentindo cada palavra. Agora mais uma vez. Eu abro as portas do meu bem agora, e nenhuma força pode mantê-las fechadas. Essas palavras foram inspiradas no versículo de Apocalipse 3:8, que Florence costumava citar. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Para ela, isso não era uma metáfora, era uma lei espiritual literal. Toda vez que você declara essa frase, você está se lembrando de que o bem já foi concedido e que a única fechadura existente era a dúvida. Eu abro. A consciência assume comando. Você não espera, você ativa. As portas representam oportunidades, caminhos, conexões, ideias, curas. Tudo aquilo que antes parecia bloqueado. Do meu bem. Florence ensinava que o bem não é uma dádiva eventual, é uma herança divina. Não é do outro, não é do acaso, é seu por desígnio espiritual. Agora, a palavra mais importante do decreto. Ela quebra o padrão do um dia vai acontecer e ancora o poder no presente.
A energia só obedece ao tempo do agora. E nenhuma força pode mantê-las fechadas. É o selo. O escudo vibracional que anula resistências externas. É o lembrete de que o poder não está em quem fecha portas, mas em quem reconhece que elas já foram abertas. Como praticar o ritual dos 30 segundos? 1. Escolha o momento certo. Faça-o ao amanhecer ou antes de dormir, quando a mente está mais receptiva. 2. Fique de pé ou sentado com a coluna ereta. 3. Respire profundamente 3 vezes. 4. Coloque a mão no coração e olhe para um ponto fixo. Pode ser o espelho, a janela, uma vela. 5. Diga o decreto uma única vez, com voz firme, pausada e total certeza. 6. Feche os olhos e veja mentalmente portas se abrindo. Luz, vento, espaço, abundância fluindo. 7. Agradeça e silencie. Não repita. O universo não precisa ser convencido. Ele precisa ser lembrado. Florence dizia: a palavra dita com fé é uma ordem dada ao invisível. Você pode fazer esse ritual uma vez por dia durante 7 dias. Não mais que isso, porque o excesso vira dúvida. A confiança fala e depois aguarda. Florence alertava: nunca use a palavra para controlar, mas para libertar. Este decreto não serve para forçar resultados, e sim para alinhar o que é seu por direito divino. Não é magia, é lei. Tudo o que vem em resposta a essa declaração traz equilíbrio, não desequilíbrio. Se algo precisar sair da sua vida para que o novo entre, agradeça. É sinal de que a porta realmente se abriu. Lembre-se, a lei nunca erra o endereço de quem declara com pureza. Talvez você duvide. Talvez pense: será que 30 segundos podem mudar algo tão grande? Florence costumava sorrir e responder: o mundo foi criado em palavras, e não demorou mais que um instante para que a luz existisse. Quando você pronuncia o decreto, está repetindo o primeiro ato da criação, o verbo que vira forma. A vibração que sai da sua boca ecoa pelo campo e reorganiza o que parecia impossível. Se, ao ouvir essa frase, você sentiu um arrepio, um calor leve no peito ou simplesmente uma paz inesperada, isso não é coincidência. É o campo respondendo: curta este vídeo agora. Esse gesto simples é como acender uma vela espiritual, confirmando para o universo: eu recebi. E se você conhece alguém que está diante de uma porta trancada, um emprego, um amor, uma chance de recomeçar, compartilhe esta mensagem. Florence dizia que a abundância se multiplica quando é compartilhada. E cada vez que você faz isso, você se torna um canal da própria lei. Florence costumava dizer que a palavra é o código genético do espírito, e ela estava certa. Cada som que você emite contém uma assinatura vibracional capaz de reorganizar o campo invisível ao seu redor. O ritual dos 30 segundos não é sobre tempo, mas sobre intensidade de coerência, o instante em que mente, emoção e fé vibram em uníssono. Na visão de Florence, a palavra falada é o instrumento mais puro da criação. Ela afirmava: tudo o que existe já está pronto no plano divino. A palavra é a ponte que faz descer o invisível ao visível. Quando você diz: eu abro as portas do meu bem agora, você não está pedindo, está autorizando o que já existe. A lei divina não é uma força que precisa ser implorada, é uma inteligência que aguarda reconhecimento. É como acender a luz em um quarto escuro. A energia já estava lá, mas permanecia latente até que você apertasse o interruptor. Sua declaração é esse interruptor. Florence explicava que Deus não é surdo, mas o homem é mudo diante da própria fé. Por isso, falar é essencial. A palavra dita abre portais que o pensamento silencioso não consegue atravessar sozinho. Hoje, a neurociência e a física moderna confirmam o que Florence intuía. Pesquisas mostram que o som da voz humana modifica o padrão das ondas cerebrais, criando estados de foco e relaxamento profundos.
Quando você pronuncia uma frase com emoção autêntica, o cérebro libera neurotransmissores ligados à confiança e à ação, como a dopamina e a serotonina, reforçando o que está sendo afirmado. A física quântica chama isso de efeito do observador. A simples intenção consciente altera o comportamento das partículas subatômicas. A oração, o decreto e o comando verbal são, portanto, atos de observação ativa. Você não é um espectador do universo. Você é parte do sistema que o define. Florence não conhecia as equações da mecânica quântica, mas descrevia o mesmo fenômeno de forma poética. A mente é o projetor, a palavra, o filme, e o mundo, a tela. A maioria das pessoas ainda tenta manifestar usando o método comum, que Florence chamava de o jogo da repetição sem fé. Veja o contraste. Método comum, ego. Método, Florence, espírito. Repetir 100 vezes, dizer 1 vez com total convicção, pedir com medo, declarar com autoridade, focar no futuro, ancorar no presente, agora. Dúvida constante, certeza silenciosa, esperar um sinal, ser o próprio sinal, ela explicava. O verbo criador não negocia. Ele decreta. E quando o decreto é pronunciado com consciência, o campo obedece. Por isso, 30 segundos são suficientes. O universo não mede o tempo, mede a coerência. Pense no espelho novamente. Se você sorri, ele sorri. Se você hesita, ele devolve confusão. A realidade não tem escolha própria. Ela é uma resposta direta à sua emissão. Por isso, quando você declara, eu abro as portas do meu bem agora, o campo entende. Ele está pronto. E então se move para alinhar tudo conforme essa vibração. Florence alertava. A dúvida é o eco que apaga o som original. Isso significa que, depois de decretar, você não deve corrigir, revisar ou repetir por medo. A dúvida tenta ajustar o comando, e ao fazer isso, envia um novo sinal. Não confio. O universo responde de forma neutra, apenas devolve o eco do que ouviu. Quando a dúvida vier, sorria e diga calmamente, já foi decretado. A lei já está em movimento. Essas duas frases são antídotos espirituais. Elas encerram o ciclo mental e mantêm o comando ativo. Agora que você entende por que o decreto funciona, espiritual e cientificamente, é hora de ver, sentir e experienciar o que acontece quando essa verdade se torna viva dentro de você. Feche os olhos por um instante, porque no próximo bloco eu vou te guiar por uma visualização sagrada, onde você vai ver as portas se abrindo diante dos seus olhos espirituais. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o ar entrar e sair. Agora, imagine-se diante de uma grande porta dourada. Ela é imponente, mas não assusta. Ao contrário, ela te chama pelo nome. Você sente que ela sempre esteve ali, apenas esperando que você dissesse as palavras certas. Florence dizia: o bem que te pertence já te reconhece. Ele só aguarda o teu comando para se aproximar. Enquanto você respira, veja essa porta começar a brilhar por dentro. Uma luz dourada escapa pelas frestas. Você sente um calor suave no peito. E então, repita em silêncio, com todo o seu ser: eu abro as portas do meu bem agora, e nenhuma força pode mantê-las fechadas. Nesse instante, a porta gira suavemente. Não há ruído, apenas luz. Atrás dela, há um campo infinito de possibilidades: amor, prosperidade, saúde, paz. Tudo aquilo que parecia distante está diante de você. Você não chegou até aqui por acaso. Talvez tenha encontrado este vídeo em um momento de desânimo ou depois de muitas tentativas frustradas. Mas saiba, algo maior te trouxe. Florence dizia que a alma ouve o chamado antes da mente compreender. E se você está ouvindo isso agora, é porque a sua alma reconheceu o som da verdade. A porta que você viu não está fora. Ela é você. E o poder de abri-la sempre esteve nas suas palavras.
Talvez tenha vivido anos acreditando que a abundância era privilégio de poucos. Mas agora você sente, não como uma ideia, e sim como uma certeza no peito, que a abundância é o seu estado natural. Ela não vem de fora, flui de dentro. Você é o herdeiro da palavra criadora. A mesma energia que formou estrelas corre nas suas veias. O mesmo verbo que disse haja luz espera para ser pronunciado por você, com consciência. Você não precisa de objetos, promessas ou intermediários. Basta presença. Basta declarar e acreditar que o que foi dito está feito. Florence dizia: a fé é a ponte entre a palavra e o fato, e você acaba de atravessá-la. Então, erga a cabeça. Fale com o mesmo tom que usaria para alguém que te ama e te escuta. Eu estou pronto. O universo me reconhece. Meu bem já está em movimento. Sinta a vibração dessas frases reverberando pelo seu corpo. Você não é mais quem era no início deste vídeo. Algo se realinhou. O campo ao seu redor percebeu, e o invisível já começou a trabalhar. Agora, imagine milhares de pessoas ao redor do mundo dizendo o mesmo decreto, cada uma em sua casa, em silêncio, portas se abrindo em sincronia, famílias sendo restauradas, dívidas sendo pagas, sonhos sendo lembrados. Florence acreditava que cada decreto individual se soma a uma sinfonia cósmica, uma orquestra de vozes que reescreve a realidade coletiva. Quando você se liberta, o mundo inteiro respira contigo. Por isso, compartilhe essa mensagem. Não por vaidade, mas como um ato de compaixão vibracional, porque toda vez que alguém desperta, o universo se torna mais luminoso. Lembre-se, a partir de agora, eu abro as portas do meu bem agora, e nenhuma força pode mantê-las fechadas. Repita isso apenas quando sentir que precisa relembrar quem você é. Não para pedir, mas para confirmar. E então, confie, porque a lei já está agindo e o decreto foi selado. Você acaba de fazer algo que poucas pessoas têm coragem de fazer: declarar o seu poder diante do invisível. E quando alguém faz isso com fé, o universo inteiro se reorganiza. Florence dizia: a palavra que sai da tua boca não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Então, não duvide. Hoje, uma semente foi plantada e a colheita já começou. Nos próximos dias, observe atentamente os sinais. Um convite inesperado, um cliente novo, um gesto de generosidade ou até uma paz repentina. Tudo isso é o eco da lei respondendo ao seu decreto. Você pronunciou com fé e o universo ouviu. Inscreva-se neste canal e ative o sininho, porque essa jornada está apenas começando. Cada semana, exploramos um novo ensinamento de Florence Scovel Shinn. Pequenas chaves que, quando aplicadas, abrem grandes portas em todas as áreas da vida. Na próxima semana, revelaremos um novo segredo que Florence chamava de a lei da palavra silenciosa. Uma técnica ainda mais poderosa para manifestar sem dizer uma única palavra. Sim, existe um modo de comandar o universo através da vibração do silêncio. Você não está sozinho nessa caminhada. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão praticando os mesmos decretos, e cada comentário, cada compartilhamento amplifica esse campo de abundância coletiva. Quando você se inscreve, não está apenas acompanhando um canal. Está se unindo a uma corrente de luz que acredita que prosperar é um ato espiritual. Juntos, estamos reconstruindo a fé, não como esperança distante, mas como autoridade consciente. Se essa mensagem tocou seu coração, vá agora até os comentários e escreva: eu abro as portas do meu bem agora. Faça isso como um selo energético, porque cada palavra escrita aqui cria um registro vibracional, uma prova viva de fé, gravada não apenas neste vídeo, mas no próprio campo quântico. E, quando você declara publicamente, o universo te reconhece em uníssono com milhares de outras almas despertando. Lembre-se, você não é alguém tentando merecer um milagre. Você é o milagre em movimento.
As portas já se abriram. A única tarefa que te resta é caminhar por elas com gratidão. O decreto foi selado. O universo está trabalhando a seu favor. Receba, porque o bem que te pertence não pode ser retido. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pratique o que aprendeu hoje. Repita o decreto quando sentir o coração vibrar e observe os sinais. O invisível já se moveu. Agora, o visível apenas segue o comando. Eu abro as portas do meu bem agora e nenhuma força pode mantê-las fechadas.